O L2, né? O L2, seguindo essa mesma lógica, vou fixar. Eu vou fazer ele aqui do lado. O L2. Eu vou fixar o L2. Vai ficar x menos x1, x menos x, ou melhor, x menos x0, x menos x1. Então, peguei x menos x0, x menos x1. Agora, embaixo vai ficar x2 menos x0 e x2 menos x1. Então, repara o seguinte, né? Que o que está à direita do sinal de menos sempre é a mesma coisa, né? Então, aqui, x0, x0, x1, x1. Então, no numerador, o que está à esquerda do sinal negativo, né, é x, x. No denominador, a gente vai trocar, então, pelo x correspondente ao L, né? Ou seja, ao valor do índice. Mas o meu índice é 2, vai ser x2. E assim por diante. E aí tem que tomar cuidado sempre para não zerar, né? Por isso, se você reparar aqui, em nenhum momento há zero, né? Só x2 menos x2. Poderia zerar. Tá? Então, essa condição ela está expressa aqui. Quando eu digo x diferente de j diferente de k, eu estou tomando cuidado para eu não criar um denominador zero. Bom, então tá aqui, né? Nós tínhamos feito aqui x menos x0, x menos x1. Agora, x2 menos x0, x2 menos x1. Substituindo, né, os valores de x0, x1 e x2, nós vamos ter isso aqui. Então, nós temos os L's. L0, o L1 e o L2. Então, o que acontece? Então, eu anotei ali quem é o L0, L1, L2. Quem é o Y? O Y0 é 5, o Y1 é 0 e o Y2 é menos 3. Tá? E aí, então, nós substituímos. Fazendo essa substituição, nós vamos, então, obter o seguinte. Tá? Vamos ter esse polinômio. Então, se eu quiser ser mais criterioso, né, se eu quiser ter um polinômio bonitinho criteriosamente, eu vou distribuir, né, o 5/12 vezes x menos 3/4, 5/12 vezes x ao quadrado menos 3/4 vezes x ao quadrado. Vai ficar menos 1/3 de x ao quadrado e assim por diante. Bom, então aqui nós temos um exemplo de aplicação do polinômio interpolador de Lagrange. Tá? E vocês já viram, deve ter notado que isso aqui é bem, vamos dizer assim, bastante conta para ser feito, né? Bom, o que nós vamos fazer? Deixa eu ver aqui. Então, para resolver esse tipo de problema, nós vamos usar bastante, né? Vamos fazer bastante recurso do Scilab. Vamos ver aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse problema aqui, né? Outro detalhe, nesse problema aqui, foi pedido, o objetivo do problema, né? Ou seja, se fosse escrever um objetivo, qual o objetivo do problema? Determinar o polinômio de Lagrange. Então, ele está pedindo aqui para determinar um polinômio. E aqui ele foi determinado. Certo? Essa determinação aqui ela é uma determinação trabalhosa. Se alguns podem dizer assim, mas lá com a matriz de Van der Monde era fácil de determinar esse polinômio. Era só resolver o sistema. Porém, o sistema ele tem um problema. Ele pode
vir a criar um problema. Né? Ele pode ser um problema instável. Aqui, a determinação desse polinômio, já adianto, não é uma coisa tão simples. Ou seja, ela é bastante complexa. Para os que já estão com o coração palpitando aí, né, eu já aviso que a grande maioria das vezes, pelo menos aqui na nossa disciplina, eu não vou pedir o polinômio. Eu acho que eu nunca vou pedir esse polinômio. Tá? Eu só vou pedir o seguinte. Como está aqui. Obter a interpolação polinomial calcular 45. Ou seja, você vai fazer a interpolação, e essa interpolação você vai calcular, né, o valor de y, né, para x igual a 45. Ou seja, qual o valor de y? Ou seja, qual o y para x igual a 45. Então, tá. A ideia é a mesma, né? Eu tenho quantas linhas? Eu tenho 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Eu tenho 5 linhas, o meu polinômio ele é um polinômio de quarto grau. Né? Então, ele começa em 0 e vai até 4. Começa em 0 e vai até 4. Então, tá. Então, vamos lá. Essa primeira parte do polinômio de Lagrange é importante, definir o tamanho da soma. Então, eu vou ter uma soma que começa em k igual a 0 e vai até k igual a 4. Ou seja, em L, que começa em 0 e vai até 4. Aqui tem um erro de notação, né? Agora que eu me dei conta. Aqui, o K é aqui. Por que o K é ali? Não é o X, é o LK. Então tá. Então vamos ver o seguinte. O primeiro L, né? Então, desse ponto aqui, nós temos o seguinte. Meu polinômio interpolador, meu polinômio de Lagrange, ele vai ser, né, y0, LK, L0, mais y1, L1, mais y2, L2, mais y3, L3, mais y4, L4. Né? Ou seja, ele começou em 0 e foi até 4. Começou em 0 e foi até 4. A questão é, quem são os L's? Quem é o L0? Quem é o L1? Quem é o L2? Quem é o L3? Quem é o L4? Pois bem, o L0. Então, o L0, nós temos, aqui eu destaquei, L0. Então, no denominador, no lugar do x, que apareceu aqui, começa com x0. Né? E, repara, no numerador não aparece x0. Ou seja, não tem essa diferença. Né? X menos x0, né? Só tem o quê? X menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos x4. Né? Porque nessa ocasião aqui, nessa situação aqui, o meu K é 0. Então, se o meu K é 0, eu vou pegar todos os J's, tais que o J é diferente de 0. Tá? É o que está sintetizado nesse jogo de índices. Tá? E o L1, professor? Ora, o L1 é muito simples. É a mesma coisa. Então, se o meu K agora é 1, né, então é todos os J's menos J, né, sem o J igual a 1. Então, dessa maneira, eu tenho aqui x menos x0, x menos x2, x menos x3, x menos x4. Né? E aí, no lugar do x, eu vou colocar o x1 no numerador. Sempre tomando cuidado para não ter x1 menos x1, porque se isso acontece, eu vou ter um problema. O mesmo vale para o x2, para o x3 e para o x4. Tá. Vou fazer o seguinte. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Isso aqui
Dá pra gente pode fazer ele à mão bonitinho, sem nenhum problema, mas eu vou resolver isso aqui agora com vocês usando o Silab. Esse é um conteúdo que a gente vai trabalhar bastante com o Silab. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um arquivo novo. Tá. Aqui, esse editor aqui, vocês já estão familiarizados, né? E então eu vou fazer o seguinte. Tá, então vamos fazer. Eu vou colocar aqui x. Então, assim, x0 igual a x1 igual a 35, x2 igual a 40, x3 igual a 47, x4 igual a 50. Então, digitei toda a tabela do x. Agora eu vou digitar a tabela do y. O y0 igual a 2, o y1 igual a 2,8, tá? 2,8. O y2 igual a 3,5, o y3 igual a 4,3 e o y4 igual a 4,5. Então, digitei o x, digitei os y, né? Copiei da tabela. Simplesmente copiei da tabela. Tá. Beleza. Qual é o x que nós queremos interpolar? Bom, ele disse no problema que o x que ele quer interpolar é o x igual a 45. Repara que ele não tem índice, né? Ele é o x que ele quer calcular. Tá, então para isso, o que a gente precisa? A gente precisa calcular os L's. Vamos começar. O L0. Quem é o L0? O L0, seguindo aquela lógica que a gente apresentou nos slides, vai ser quem? Vai ser x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos x4. Até x4, né? Então, estou começando no índice 0. Né? Comecei no índice 0, então vai ficar... Eu não vou ter índice 0 no começo, no numerador. Então eu fiz o numerador. Como é que vai ficar o denominador? Dividido. E aqui eu tenho que colocar um parênteses, porque eu vou botar um monte de coisa nesse denominador. E para economizar, para não ter problema de erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer copiar e vou colar aqui. Ora, repara que aqui, ó, eu estou botando tudo debaixo da divisão. Tá. Outra coisa, se eu deixar assim, o meu L0 vale 1, né? Mas o meu L0 não vale 1. Quem é que vem agora no lugar do x? No lugar do x vem x0. x0, x0, x0 e x0. Então, programado o L0. Agora eu vou programar o L1. Então, o L1 vai ser quanto? X menos x0 agora, né? Vezes x menos x1, não. X menos x2. Vezes x menos x3. Vezes x menos x4. Dividido por parênteses, né? Agora eu tenho parênteses, eu vou colocar tudo debaixo do denominador. Eu copio, colo aqui. Então, no lugar do x vai vir quem? Vai vir x1. x1, x1, x1. Ok? Então, simples assim. Feito x0, feito x1, feito L0, feito L1, nós temos ainda mais L's a trabalhar. Temos o L2. O L2 vai ser quem? X menos x0 vezes x menos o x1 vezes x menos x3 vezes x menos x4. Dividido. Abre e fecha parênteses, né? Aqui dentro eu vou colocar
todo, né, vai ficar todo denominador. Então, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Então, os maiores erros, né, que eu sempre notei foram erros de digitação, né? A pessoa acabou digitando de tal maneira que ficou com divisão por zero. Tá? Então, no lugar do x vai ser x2, 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 x2. Ok? Tá. L3. O L3 vai ser x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x3, não, x vezes x menos x4. Dividido. Né? Agora vou botar o denominador. Então, vou aqui, vou copiar. Né? Copio. Ctrl C, Ctrl V. Então, vamos lá. No lugar do x é x3. Né? O índice é o índice do L. Ok, já tem mais um x, mais um L. O L4. Então, x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Dividido, abre e fecha parênteses. Então, eu venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aí eu tenho, no lugar do x, x4. 4, 4, 4 e 4. Então, quando eu tenho aqui todos os L's, o que acontece? Fica fácil de verificar a lógica, né? Dá fácil de verificar a organização do X, né? Dos L's. Tá? Bom, então tá. Feito isso, então agora nós vamos partir para a terceira parte, que é a organização do polinômio. Como é que é o polinômio organizado? E vai ser quanto? Vai ser o y0 vezes o L0, mais, vou botar espaço, mais o y1 vezes o L1, mais o y2 vezes o L2, mais o y3 vezes o L3, mais o y4 vezes o L4. Certo? Repara, tudo que foi feito aqui foi seguindo aquilo que foi apresentado nos slides. E assim, gente, vocês têm que ser... outro ponto que é importante também, que bem, já foi motivo de dúvida e de erro, porque gerou erro, né? É em relação ao x. O x não pode aparecer aqui, ele tem que aparecer antes. Porque quando a gente for resolver o problema, o Silab ele vai ler assim. Então, vai ler nesse sentido. Quando ele vai ler nesse sentido, quando ele for calcular o L0, ele não vai ter o X ainda. Ele não sabe quem é o X. Então, você tem que definir quem é esse X. Porque ele sabe quem é o X1, X2, X3 e assim por diante. Ele não sabe quem é o X. Então, esse X tem que ser definido antes. Tá? Bom, tudo resolvido. Então, a partir de agora, a gente pode calcular o valor do x, do y para x igual a 45. Só que se eu mandar rodar, ele não vai fazer. Então, eu vou ter que salvar uma pasta aqui para vocês. Aqui é a pasta desse semestre. Aula de... Fale. Esse algoritmo aí, ele está pronto aí para qualquer polinômio de grau 5, né? É só substituir os valores ali e o valor do x, né? Sim. Sim, nesse caso, sim. É só tu substituir os x e os valores de x e y isso. E o valor do x ali, que tu botou isso. 45 ali. Isso, exatamente. Aí, daí para baixo aí também, né?
Dá para pegar seu algoritmo aí e fazer até de grau 2, grau 3 ali, né? Sim, Só aí tu vai, apagar daí. tu vai ter que apagar coisas. Isso vai ter que apagar coisas, tá? Mas tá pronto. Tá pronto, fácil, ele tá pronto. Para grau 4 ele tá pronto, né? Não tem... Tá tranquilo. Tem 5 dados, é um polinômio de grau 4, tá? Não tem... Sim, isso. Exato. Tá? Tem uma forma, mas semana que vem que eu mostro. Eu lembro que eu fiz um algoritmo que é para qualquer um, né? Mas esse aqui tem um também que dá para qualquer um. Mas esse daqui, para esse tamanho de tabela, ele está pronto. Tá? Exemplo, eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Tá, salvei. E agora, então, vamos rodar. Bom, na hora que eu rodei, já apareceu lá. Outra coisa que é sempre importante, agora que eu vi que ele rodou, é sempre apagar tudo que está na memória, né? Clear CLC. Tá a memória limpinha, né? Aí eu olhei aqui no console e não tem nada. E aí, agora, José? Como é que eu chamei lá eu chamei a variável? A variável de saída, né? Então eu chamei de P. Se eu chamei de P a minha saída, eu vou colocar aqui. Ó, saiu 4,41. Certo? É o que ele calculou. Tá? Então, bem simples, né? Botamos aqui 4,41. Aqui nos slides que eu estou vendo aqui de vocês, ele já está programado também, está um pedaço da programação, tá? E você já, mas depois eu vou mandar esse algoritmo para vocês. Bom, então tá. Se pedir algo com polinômio de Lagrange, quando eu pedir algo para vocês com polinômio de Lagrange, eu vou pedir para vocês aproximarem o valor. Tá? Eu não vou pedir o polinômio. Porque quando está falando de Lagrange, o polinômio, para determinar esse polinômio, especificamente isolando as potências, é um trabalhozinho mais... É um trabalhozão, na verdade. Não é um trabalhozinho, é um trabalhozão. Tá? A semana que vem a gente vai ver um outro polinômio que é mais, vamos dizer assim, amistoso do que o Lagrange. Tá? Mas o Lagrange ele é muito popular, né? Se vocês pegam qualquer livro de cálculo numérico, ou você, sei lá, já vi trabalhos também, né? Eles estão lá, foi usado a interpolação de Lagrange. Então, como ele cita, ele é muito citado, sempre achei interessante apresentar ele, né? E ele é simples, até certo ponto. Tá. Então, aqui, use o polinômio de Lagrange para aproximar 1 sobre x nos pontos x0, x1 e x2. Aproxime o valor de x igual a 3. Tá, vamos ver o que ele está dizendo aqui para nós. Ele quer aproximar, né, essa expressão aqui. A interpolação também serve para aproximar curvas. Então, por exemplo, eu quero interpolar, tá, essa curva aqui. 1 sobre x. 1 sobre x é essa curva aqui. E aí eu peguei alguns pontos. Então, um ponto foi o 1. Aqui eu tenho 1. Melhor, é o 2. Droga. Vou botar aqui 2. 2,75. E 4. Então, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, esses pontos aqui, eles estão sobre a curva. 1 sobre x. E ele pede para calcular com isso
esse ponto aqui, em 3. Então, esses pontos aqui, que eu vou chamar ponto 0, ponto 1, ponto 2, eles estão sobre a curva. Tá? E esse meu ponto de interrogação é um ponto que nós queremos calcular. Então, vamos ver o que acontece. Então, primeiramente, né, nós temos quantos pontos? Seria interessante aqui, eu não montei aqui, mas é importante a gente ver o seguinte. Eu tenho x, eu tenho um y que é igual a 1 sobre x. Bom, o x é 2. Se o x é 2, quanto vale o y? O y é 1 sobre 2, é 0,5. 1x é 2,75. Então, eu faço 1 que divide 2,75, deu 0,36, 36 e assim por diante. O outro x é 4. Então, deu 0,25. Certo? Bom, então, eu tenho quantos pontos? Eu tenho x0, x1, x2. Né? Eu tenho 3. 3 menos 1, 2. Então, vai ficar de K0 até K2. Então, K0, K1, K2. Bom, vou programar isso já direto no Scilab. Vamos direto no Scilab. Então tá. Vou fazer o seguinte, então, meu x0 é igual a 2, meu x1 é igual a 2,75, o meu x2 é igual a 4. Então, meu y0 é igual a 1 sobre x0, y1 é igual a 1 sobre x1, e o y2 é igual a 1 sobre x2. E não é t, né? É y. O problema está pedindo para nós para calcular, aproximar o valor de y, né? Então, o problema pede para aproximar. Então, aproximar o valor de y quando x for igual a 3. Ou seja, o meu x tem que ser igual a 3. Então, vamos para o L. Então, L0. X menos x0. X menos x0 não. X menos x1 vezes x menos x2. Dividido, abre e fecha. Aqui é mais simples, né? Ctrl C, Ctrl V. Então, x0, x0. L1. X menos x0 vezes x menos x menos x2. Temos x1, x1. L2, x menos x0 vezes x menos x1. Dividido, abre e fecha. Então, aqui eu tenho x2, x2. Beleza. Agora, por fim, eu vou fazer o P. O P é quem? y0 vezes L0 mais y1 vezes L1 mais y2 vezes L2.
Bom, esse aqui também é um algoritmo que ele está resolvido para uma tabela de tamanho 3 linhas de polinômio de segundo grau. Certo? Só que daí, claro, você vai ter que mudar aqui, que é 1 sobre x, né? Para botar os valores correspondentes do y. Né? Aqui entrou 1 sobre x, porque o problema está pedindo, né? Essa comparação. Ok. Então, salvar como? Aula 21 de 10, 22. Exemplo 2. Então, salvei e mandei rodar. Então, de novo, antes de ir lá ver o resultado, é bom a gente limpar a memória. Então, chamamos de P. O valor foi 1,329 e assim por diante. Aí alguém vai dizer assim para mim, né? Mas isso é tão simples, professor. Era só fazer 1 que divide 3. 1 que divide 3 é o 0,333. Sim, é bem simples, né? Mas por que eu fiz algo tão simples, né? Para te mostrar que existe, né, uma aproximação, né? O polinômio, a interpolação tem um poder, né? Ou seja, ela vai ali pertinho, né? Então, a gente sabe fazer isso, a calculadora faz isso para nós, né? Então, mas aqui usando o interpolador, o polinômio interpolador, a gente vê que o polinômio interpolador ele chegou bem perto da resposta verdadeira, tá? Beleza. Bom. Opa. Quem é que está dando problema? É o PowerPoint. Tá. Ah, PowerPoint, não. Tá. Então tá tudo aqui feito detalhado, para quem quiser fazer à mão, quem não gosta de fazer no Silab. Aqui bem detalhadinho. Né? Aqui, realmente fazendo interpolação à mão, isso é um trabalho bem ingrato, vamos dizer assim, tem que fazer muita conta. E aqui eu coloquei essa parte do gráfico para mostrar o seguinte, né? Esse gráfico que também eu fiz ele no GeoGebra, né? E para desenhar o gráfico, sim, você tem que conhecer conhecer isso aqui. Né? Para fazer o gráfico, não tem para vocês. Aí tem que conhecer isso aqui. Como o objetivo não era fazer o gráfico, né? Ok. Né? Não precisaria fazer isso aqui. Mas eu fiz o gráfico só para mostrar para vocês, né, a similaridade. E é o seguinte, que entre 2 e 4, né, a interpolação é o preto, né? E a curva original, a curva 1 sobre x é o azul. 1 sobre x é o azul. É o verde, né? E o preto aqui é a interpolação. Dá para reparar que entre 2 e 4, entre o intervalo que nós estamos trabalhando, as duas curvas são muito próximas. Elas não são iguais, tá? Elas estão muito próximas. Antes de 2 e depois de 4, ninguém sabe. Né? As duas, cada uma vai para um canto. Mas nesse momento, né, elas são muito parecidas, tá? Elas são muito próximas umas das outras. A interpolação, né, ela é boa. Esse exemplo aqui, ele dá para mostrar isso para vocês. Ela é boa dentro do intervalo que você está trabalhando. Fora dele, antes ou depois, não dá para se meter. Tá? Chega a tangenciar em algum momento ou não? Sim, ela tangencia aonde? Ela tangencia aqui, elas são iguais. Ela tangencia aqui, que são iguais. E no 2,75 ela também tangencia, né? Porque é o valor de x que ela deu, né? Então ela vai tangenciar exatamente aonde? Nos pontos que tu usou. Tu usou quem? X igual a 2. Usou x igual a 2,75.
e tu usou x igual a 4. Né? Nesses pontos aqui, a curva verde e a curva